situações de muito sofrimento. Elas não têm quase nenhuma paixão alegre, né? São só paixões tristes. Então, a única maneira de sair das paixões tristes é por paixões alegres. Mas isso não é tudo. É necessário construir ativamente, singularmente, alegrias ativas. Nossa sociedade se define por uma sociedade que produz escravização permanente. A filosofia do Spinoza, ele trabalha muito com 3 personagens conceituais, né? O personagem do escravo, do tirano e do sacerdote. Ou seja, a filosofia do Spinoza é uma filosofia muito elevada, muito do amor e da alegria, da ação e da atividade, mas é justamente porque a filosofia do Spinoza afirma a atividade, o pensamento, o conhecimento, a alegria e o amor, é que ela também tem um aspecto bélico, um aspecto de guerra, ou de máquina de guerra, como dizem Deleuze e Guattari, contra tudo aquilo que produz ódio, ressentimento, tristeza e paixões tristes. Então, se a vida se afirma pela alegria e pela atividade, tudo aquilo que vai impedir a vida de ser alegre, de ser viva, a vida vai se contra ela. Então, o aspecto bélico na vida, o aspecto crítico, o aspecto guerreiro existe, porque a vida é guerreira em si mesma, na medida que ela quer se afirmar. Então, a filosofia do Spinoza também tem um aspecto crítico, profundo, muito, muito crítico, de tudo aquilo que promove tristeza, adoecimento, enfraquecimento dos modos de vida. E aí o Spinoza vai, então, recolher esses personagens conceituais, o escravo, o tirano e o sacerdote, para mostrar como é que esses tipos conceituais, mas que também são tipos psicossociais, estão espalhados por todos os lados. Esses personagens, nessa trindade moralista, né? O escravo. O que é o escravo para Spinoza? Que nada tem a ver com a escravização econômico-política, que acontece há muitos séculos no Ocidente, em vários países, né? Então é isso. O escravo obedece às leis dos outros, né? E por isso vive o tempo todo segundo as paixões tristes. Então, ou seja, basicamente é aquele que obedece, né? Em vez de agir segundo a sua própria liberdade, segundo o seu próprio conhecimento. Então, uma pessoa que obedece vive o tempo todo a partir das paixões tristes, né? Ele vai sendo movido, em vez dele próprio se mover, né? A gente pode dizer que na nossa sociedade há muitas pessoas que se consideram muito livres, né? Mas que, na verdade, são escravos. Escravas da moral, escravas dos imperativos, escravas da moda, escravas do capitalismo, escravas de discursos que as obrigam. Se não tiver milhares de seguidores na rede social, não sou ninguém. Mas por que a pessoa acha que para ela ser feliz ela precisa daquilo? É porque é um discurso, é um imperativo, uma ordem que diz que você só vai ser alguém, só será feliz se você tiver o tênis da moda, o celular mais caro, milhares de seguidores e por aí vai. Então, isso produz nas pessoas, né, a escravização segundo um certo modelo, né? A filosofia Spinoza o tempo todo vai mostrar que nós temos que criticar os modelos de vida para criar modos de vida. Então, criar modos de vida é criar modulações, formas únicas, singulares de ser. O escravo é aquele que se deixa pautar por modelos de viver. Seja assim e você será feliz. E aí, se a pessoa não consegue aquilo, ela sofre, ela se culpa, ela fica o tempo todo presa no ideal, né? É por isso que a gente pode se livrar até das religiões, do cristianismo, de Deus e ficar muito culpado. O capitalismo, por exemplo, né, como diz Walter Benjamin e vários autores, funciona igualzinho uma religião. Fica colocando para as pessoas imperativos, leis, mandamentos, e a pessoa se culpa se ela não segue aqueles mandamentos. Por exemplo, do sucesso, do dinheiro, do prazer, por aí vai. Mas, independente do capitalismo, em várias culturas, né, o Spinoza vivia numa sociedade capitalista, mas um capitalismo ainda não industrial, existem sempre modos, formas de viver, né, que nos escravizam, né, que nos obrigam a viver segundo as paixões tristes. Então, uma pessoa que vive segundo as paixões tristes, ela vai estar sempre se submetendo, sempre se submetendo. Então, o escravo, segundo Spinoza, é aquele que vive o tempo todo na esperança de recompensa e no medo do castigo. Então, por isso que Spinoza, curiosamente, ele critica o afeto da esperança. Então, para Spinoza, o afeto da esperança é um afeto triste, é uma paixão triste. Por quê? Porque a esperança é você ainda esperar uma coisa boa, uma recompensa que virá depois.
Então, o Spinoza diz que a esperança ainda nos torna escravizados, né? Pela esperança de recompensa, né? Ou medo do castigo, né? Esperança e medo, né? São afetos muito típicos de pessoas afetivamente, né, escravizadas pelas paixões tristes, né? O escravo, né, segundo Spinoza, é o personagem do tirano, né? Que esse é ainda mais perigoso, né? Que os escravos, segundo Spinoza, é a maior parte da população da época dele ou da nossa época, né? Que vivem, né, segundo as paixões tristes. Não sei, pelo menos é o que a sociedade impõe à maioria. Né? Não sei se a maioria vive assim, as pessoas estão sempre lutando, né, tendo paixões alegres para sair das paixões tristes. Mas, sem dúvida, há uma produção social, política, que impõe as paixões tristes. E quem é que impõe isso? Aí vem o segundo personagem, o personagem do tirano. O tirano é aquele que impõe as paixões tristes. O tirano é aquele que vive de explorar as paixões tristes. Para ser um tirano, um déspota, você precisa o tempo todo promover nas pessoas esse afeto do medo e da esperança. O medo do castigo e a esperança da recompensa. Então, é aquilo que os romanos, no Império Romano, diziam, né? Pão e circo. Né? Então, dê para as pessoas alguma esperança de que elas vão receber uma recompensa, né? Mesmo se elas louvarem lá nos circos romanos a violência da Roma Imperial, né? Ou seja, a manutenção do próprio sistema de exploração da Roma Imperial. Então, dê para as pessoas migalhas, dê para as pessoas Big Brother, dê para as pessoas um auxílio qualquer, não dá educação, saúde para as pessoas, não dá um auxílio qualquer, que isso dá voto. Né? Então, veja, os tiranos estão aí, né? Até hoje. Né? A maior parte dos políticos são tiranos, no sentido que Spinoza fala. Né? Então, são pessoas que exploram as paixões tristes. Mas os tiranos, os políticos, né? Estão aí. Né? Aqueles que exploram essas paixões tristes para manter o seu poder. Então, veja, o tirano é um personagem muito sombrio, né? O tirano é aquele que só vive porque existem pessoas que se submetem às paixões tristes, que vivem segundo as paixões tristes. Ele que explora as paixões tristes. Que, de alguma maneira, ele tem algum conhecimento disso, ele sabe o quanto isso é vantajoso. Não é à toa que, para poder ser um tirano, você tem que ser um escravo também, né? Ou seja, tem que ser uma pessoa que se alegra com as paixões tristes. Uma pessoa que se alegra com o entristecimento do outro. E alguém que se alegra com o entristecimento do outro é um vampiro. Ou seja, alguém que está morto e não sabe. Né? Que parece vivo, mas na verdade está morto. Né? Porque vive da doença, vive da decomposição. Por exemplo, a decomposição do laço social. Nesse tipo de política que a gente vive, né, do toma lá da cá, é um tipo de política que só pode produzir entristecimento geral. Né? E o terceiro personagem é o personagem do sacerdote. Né? O que é o sacerdote? Ou padre, como diz o Deleuze, né? O sacerdote é aquele que zomba e se indigna das paixões tristes. Curiosamente, os sacerdotes, em geral, eles parecem aqueles que vão contra as paixões tristes, né? Que vão criticar a escravização das pessoas, que vai criticar a tristeza, o ódio e tal. Mas, na verdade, ele vai criticar isso, né? Ele se indigna e zomba das paixões tristes. Isso produz o que nas pessoas? Mais entristecimento. Porque as pessoas vão ficar o quê? Culpadas. E aí que vem o poder sacerdotal. O poder sacerdotal está na culpa. Então, o sacerdote é aquele que zomba e se indigna das paixões tristes para melhor sorvê-las, para melhor ter poder sobre os outros. Então, veja, desses três personagens, o escravo, o tirano e o sacerdote, é o tirano e o sacerdote que exploram os outros. O escravo é aquele que se deixa explorar pelas paixões tristes. E o tirano, o sacerdote, é aquele que explora as paixões tristes dos outros, para poder melhor explorar os outros. Para ter um mínimo um sentimento, um falso sentimento de potência sobre os outros. Então, se o tirano domina os outros pelas armas, pela espada, pela força, o sacerdote é aquele que domina os outros de maneira sutil, pelas palavras, pelo pensamento, pelo discurso, pelos afetos também, né? O sacerdote é um tipo de personagem muito curioso, né? O Nietzsche fala isso na terceira dissertação da genealogia da moral. Né? O sacerdote é um tipo de personagem muito complexo, que o Nietzsche se interessa muito. Né? O Nietzsche diz assim, né? É um personagem complexo que eu me interesso pela complexidade, mas ele é um tipo muito perigoso. Porque ele é um tipo inteligente, hábil, né? É um tipo que vai destilando a falta, o ressentimento, a culpa, e que vai explorando isso nos outros. Ele tem um prazer de produzir a tristeza no outro. E para quê? Para isso, para ele ter um sentimento mínimo de potência, de poder sobre os outros. Na verdade, todos nós tendemos a criar modelos, né, que são fixações, né? Mas sem dúvida que os tiranos impõem a nós, né?
os modelos de viver, mas também o sacerdote. Então, como eu falei, de maneira diferente. O tirano impõe modelos de viver para a vida prática, social, econômica, para nos dominar, digamos assim. Me parece que o sacerdote ele não necessariamente impõe modelos de viver, mas frequentemente, nesse sentido que Spinoza fala, né, ele critica até os modelos de viver, mas só para ficar nessa crítica vazia, né, nesse prazer de promover a indignação, a zombaria, a crítica do que existe, né? É parecido com o que o Nietzsche fala na terceira dissertação da genealogia da moral. O sacerdote ele fala mal da vida para propor uma outra vida que não existe. Então ele amaldiçoa a vida real. É para isso que o sacerdote existe, para falar mal da vida real. É por isso que a gente vê os pregadores nas igrejas, frequentemente eles são muito aguerridos para criticar um monte de coisas, né? Porque se eles vão amaldiçoando a vida, amaldiçoando a vida, amaldiçoando a vida. Às vezes eles nem impõem modelos nenhum. Claro que frequentemente eles impõem os modelos deles lá, do grupinho deles, para eles poderem, né, explorar melhor os outros, cobrar dízimo e várias outras coisas, né, explorações afetivas, econômicas, políticas e várias formas. Mas frequentemente você vê que esses sacerdotes, que são de vários tipos e não só religiosos, eles estão aí mais para amaldiçoar a vida, né, para criticar a vida, né, para zombar. Então, por exemplo, na contemporaneidade a gente vê muito esses fenômenos, por exemplo, do coach, né? O coach é meio sacerdote, né? Os marqueteiros também são meio sacerdotes. O coach é aquele que está criticando tudo. Ah, você vive uma vida de loser, você vive uma vida de perdedor, você não é ativo o suficiente, você não produz o suficiente, não ganha dinheiro o suficiente. Então ele vai zombando da vida daquela pessoa para que aquela pessoa entre, obviamente, num certo modelo, né? Que é o que ele acha que é o melhor, né? Que no fundo é uma vida de escravo, né? Ficar preso a certas ideias não problematizadas, né? Então, assim, tem muitos tipos de sacerdotes, né? A gente tem esse modelo mais, historicamente, que vem da religião, particularmente da religião cristã, mas tem muitos outros na contemporaneidade, né? Que vivem segundo esse modo de vida ressentido e que produz entristecimento, né? Veja, são os tipos das paixões tristes. Porque para as pessoas alegres só há um tipo, que é o homem, a mulher, né, o humano livre. E, obviamente, que o humano livre ele vai inventar infinitos modos de ser. Então, a liberdade implica não ter modelo, mas pelo esforço de inventar modos de existir. Então, só por ter modelo, a gente já vê que é um problema de paixões tristes, né, de imposição. Então, Ana Clara perguntou se o sacerdote é dissimulado, sem sombra de dúvida, né? Porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. É por isso que o Nietzsche fala isso no Genealogia da Moral. O sacerdote sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está produzindo culpa, ressentimento, entristecimento, né? Isso que a gente vê nas religiões cristãs frequentemente. O Nietzsche tem uma frase, o Nietzsche é bom de frases, né? O Nietzsche tem frases fortes, assim. O Nietzsche diz assim, acreditaria muito nesse Redentor, que o cristianismo fala, se os cristãos parecessem remidos. Então, tipo, eles são tão tristes, como é que ele vai acreditar nessa redenção deles se eles são tão tristes? Né? E o sacerdote sabe muito bem disso. Então, ele sabe que ele produz tristeza. Porque sem a tristeza dos fiéis, ele não tem poder. A Clara está dizendo que o sacerdote parece o personagem do Napoleão em Revolução dos Bichos. É verdade. O chefe lá da manada de porcos, né? Se bem que o Napoleão talvez seja mais o tirano, né? Mas eu teria que voltar ao livro para ver a semelhança entre o tirano e o sacerdote, né? Frequentemente, esses modelos também, né, se trocam também, né? Às vezes um personagem pode acumular 2 ou 3 funções. E, de certa maneira, é isso, né? O tirano e o sacerdote também eles têm um lado de escravo, né? Claro, porque eles são também escravos das paixões tristes, deles mesmos, né? Porque ter prazer no entristecimento dos outros nada mais é do que uma forma de envenenamento, né? Você se torna o próprio veneno para o outro, né? É uma vida venenosa, como eu falei, vampírica. O Giovanni diz que não entendeu a relação do marketing com o sacerdote, né? É simples, né? O marketing é como os coaches. Os coaches são marqueteiros. O marketing, ele quer produzir em você a esperança de que se você tiver um produto, você vai ser feliz. Mas, inconscientemente, ele está dizendo, se você não tiver produto, você vai ser triste. Então, o marketing, ele vende a ideia de que para você ter alegria, você precisa consumir algo. Então, o marqueteiro, ele é como um sacerdote, ele vende uma promessa de salvação, ou uma promessa de alegria,
mais modestamente, né? Vai te vendendo várias promessinhas de alegria, vai gerando em você esperança de que se você tiver algo, você vai ser feliz. Ou medo de que se você não tiver, você vai ser um perdedor. Então, o marqueteiro é o sacerdote contemporâneo, mas existem muitos outros, como eu falei. Bom, então se existem esses três personagens, né, que, como eu falei, são formas de Spinoza cartografar, mas a gente poderia multiplicar os tipos. As formas de mapear são múltiplas, né? Então, essa é apenas uma cartografia que o Spinoza faz. Evidencia para nós o quê? Que a maior parte da humanidade luta pela sua servidão como se fosse pela sua liberdade. Elas lutam para serem escravos. Isso é uma pessoa que todo ano lança um iPhone novo, ela vai e faz fila assim, de vida para comprar um iPhone novo. Para quê? Porque o mercado disse isso para ela, os marqueteiros disseram isso para ela. Ela vai ser feliz, assim, ela se endivida, faz de tudo, né, para ter aquilo. Então as pessoas lutam pela sua servidão como se fosse pela sua salvação. O que é uma inversão completa, né? Porque o esforço, a luta, é para a vida, é para a alegria, e não para a tristeza, né? Então você veja a situação grave em que a nossa sociedade, né, que vivemos, né, é a luta pela servidão. As pessoas lutam para se escravizarem a discursos, ao outro, ao ideal do outro. O pensamento de Spinoza, né, que afirma o esforço de viver, o conatos, que afirma a importância de criar noções comuns, de conhecer a ética como ciência da ação. Né? Como é que essa ética de Spinoza vai fazer uma crítica, e tem esse aspecto bélico, tem esse aspecto crítico. Vai fazer uma crítica de tudo que perverte a vida. E o que perverte a vida? O ódio, o ressentimento, a culpa. Né? Então, o ódio é uma tristeza, né? O ódio é uma sensação de tristeza, né? Que tem o ódio, segundo a definição de Spinoza, o ódio é a tristeza com a consciência daquilo que nos entristece. Então, mas veja, consciência, né? Mas é preciso ainda entender aquilo que te entristece, né? Então, a pessoa que é de uma religião odeia uma pessoa que é de uma outra religião, né? Ela tem consciência de que ela odeia o outro por ser de uma outra religião, mas a questão é por que ela odeia? Ela teria que se aprofundar para entender o porquê desse ódio, né? E para isso, se livrar do ódio, né? Então, o ódio, o ressentimento, né, que é você culpar os outros, né? O outro é o culpado pelos seus sofrimentos, pela sua tristeza. Ou a culpa, né, de você se acusar a si próprio, né? Eu sou o culpado, a responsabilidade é minha, eu sou um miserável, né? Minha vida não presta, eu não penso nada direito, eu não faço nada direito, né? Então, é uma negação da vida, né? Então, o ódio, o ressentimento, a culpa, é uma negação da vida. Porque você não tem que negar aquilo que você é, sentir culpa por aquilo que você é, para não agir. Se afirmar, eu sou isso e pronto. Não. Se afirmar é afirmar quem você é e buscar compreender-se. Né? Buscar ter uma vida livre e ativa. Isso implica um esforço de conhecimento, é claro. Isso é ética. Então não existe ética sem esforço, né? Sem trabalho, sem dedicação. E então essa dedicação também é uma dedicação que se dedica a criticar tudo aquilo que nos enfraquece. Uma crítica do ódio, do ressentimento e da culpa. Então toda essa crítica, então, não é uma crítica vazia, né? Não é uma crítica só de criticar o outro só para ter um prazer narcísico de me diferenciar do outro. Não, não é isso. É uma crítica que se funda numa profunda teoria, como a gente está vendo, né? Uma teoria das afecções e dos afetos. Ou seja, uma teoria das mudanças nos corpos, dos efeitos das afecções, das misturas de corpos, e também uma teoria dos afetos, né? Os afetos vão oscilando entre a alegria e a tristeza. A partir da alegria e a tristeza, todos os outros afetos também. O Spinoza ele faz uma tábua de afetos, né? Definições de afetos muito minuciosa, né? Que está no livro 3 da Ética. Toda essa crítica de Spinoza se baseia numa teoria das afecções ou dos afetos, para que a gente possa, então, entender a nossa potência. E como é que Spinoza define a potência? Né? A potência para Spinoza é a potência de ser afetado. O que faz muito sentido, né? Porque se nós somos uma dobra de uma vida imanente, de uma vida singular, nós somos um modo de Deus ou natureza, obviamente, substância, Deus ou natureza. E nós somos uma parte dessa ação universal. Então, nós somos afetados. Então, na medida que nós somos uma essência singular desse todo, nós somos afetados pela ação. No entanto, como nós somos um modo, né, que tem uma atividade, uma singularidade própria nesse todo,
a gente pode preencher a nossa potência de ser afetado com ações ou com paixões. Nós podemos preencher essa potência com as nossas ações singulares, com aquilo que é próprio da nossa natureza, ou a gente pode preencher a nossa potência de ser afetado com paixões, com aquilo que vem de fora. Então, aquilo que diz respeito à natureza do outro corpo. Então, os exemplos que eu dei sobre o capitalismo, né? Quando a pessoa ela sofre um imperativo, uma compulsão de consumo, de comprar certos produtos, certos objetos, ela está agindo segundo a determinação de um outro corpo. Por exemplo, a publicidade, o marketing, que diz para você comprar tal produto. Por ações, por direções que vêm do outro corpo, e não da sua potência singular. Então, por isso que é uma paixão. Então, você pode preencher a sua potência com paixões, com aquilo que vem do outro. Mas também você pode preencher a sua potência, essa potência de ser afetado, com afetos ativos, ou seja, você pode se afetar a si próprio. Como assim? Como é possível se afetar a si mesmo? Pelo pensamento. O pensamento é aquilo que permite que nós nos afetemos a nós mesmos. Mas sempre lembrando, né, que pensamento e corpo, pensamento de extensão, mente e corpo são uma coisa só. Então, o esforço de pensar bem, é também automaticamente é a mesma coisa que o esforço de agir bem. Então, o esforço de pensar é um esforço também. Então, você pode preencher a sua potência singular, a sua essência singular, com afetos ativos, ou seja, com pensamentos e ações suas, ativos, que dizem respeito à sua própria singularidade, ou seja, aquilo que é bom para você. Mas também é possível você preencher a sua potência afetada com aquilo que vem do outro. Mas aí você vai viver uma vida escravizada, uma vida diminuída, que é movida pelo desejo do outro. As ações derivam da minha essência. As paixões derivam do exterior. Então, a conclusão, né, é que, na ética do Spinoza, nós devemos nos esforçar para agir, e não sofrer. Agir, ou seja, agir segundo a minha própria essência. Conhecer aquilo que me alegra, aquilo que me fortalece, aquilo que me compõe. E elaborar noções comuns cada vez mais elevadas, cada vez mais complexas, cada vez mais precisas e adequadas, né, que é o termo que Spinoza utiliza, noções adequadas, que preencham a sua potência de agir e de pensar. E cada vez mais diminuir, né, porque excluir é impossível, né, porque nós vivemos sempre em relação com outros corpos, né, com outros modos de vida, mas diminuir as afecções que vêm das paixões. Não excluir, porque isso é impossível. Então, o problema ético que se coloca é: como alcançar paixões alegres? Como é possível alcançar paixões alegres? Então, veja, ainda não é ação, as paixões alegres. Então, como alcançar as paixões alegres? Para Spinoza tem a ver com selecionar encontros. Então, na medida que você vai vendo o que te alegra, o que te entristece, você vai selecionando. Você ainda não entende por que um fruto te causa bem ou um fruto te causa mal. Mas você vai sentindo na superfície que um te causa alegria ou tristeza, e você vai selecionando aquilo que... Mas ainda é pouco, porque para selecionar bem é necessário conhecer. Aí vem a segunda pergunta, né? Como formar ideias adequadas? Então, como formar as ideias adequadas é necessário experiência. Não é assim que a ciência faz? Os cientistas experimentam, fazem experimentos no laboratório. Então, é uma vida de experimentação. Fazer da vida um trabalho de conhecimento. Então, a nossa vida cotidiana. Os lugares onde a gente circula o nosso trabalho, a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas relações, com a natureza, enfim, com tudo. Fazer da vida uma constante experimentação. No sentido tanto artístico quanto filosófico, científico, né, racional. Então, formar ideias adequadas. Né? A partir das paixões alegres, formar ideias adequadas. E a partir disso, a terceira pergunta, né? Como se tornar consciente de si, de Deus e das coisas? Essa é uma ideia mais avançada, que está no livro 5 da Ética, né? Que o Spinoza vai falar do terceiro gênero de conhecimento, que ele chama de beatitude, que é uma ideia que se inspira muito na mística judaica, que é a ideia de você se tornar um com Deus, né? Que é um pouco o que a filosofia do Spinoza está dizendo, né? Que é você ter afetos ativos, ideias ativas, que vêm da própria essência de Deus. Então, como se tornar consciente de si, de Deus e das coisas, né? Então, aí já não é mais a trindade moralista, né? Que o escravo, o tirano, o sacerdote, é a trindade ética, e não da moral.
porque é se tornar consciente de si, conhecer uma ideia adequada de si próprio, ter uma ideia adequada do absoluto, de Deus ou natureza, e ter uma ideia adequada dos outros modos, das outras coisas. Então, é uma trindade ética, né? Então, como se tornar consciente de si, de Deus e dos outros, e perceber que você, Deus e todos os outros fazem parte de um único todo, de uma única unidade ética e vital. Então, veja, é necessário, então, a partir de ideias adequadas, você chegar no terceiro gênero, que isso é uma outra história, né? Vocês podem ver lá no livro 5 da Ética como é que o Spinoza propõe isso, né? De chegar num terceiro gênero, onde você chega numa noção adequada da essência das coisas, da substância, da produção de Deus ou natureza, né? Buscar ter paixões alegres em vez de paixões tristes, primeiro momento da ética. Então, selecionar os bons encontros para ter paixões alegres. Em segundo lugar, a partir desse sentimento de composição das paixões alegres, formar ideias adequadas, ou seja, ter afetos ativos, ideias ativas, ações. E, por fim, né, o terceiro gênero, né? Então, sair do primeiro gênero, ir para o segundo gênero de conhecimento, né? Que o Spinoza fala de 3 gêneros de conhecimento, né? Que é a imaginação, que tem a ver com viver nas paixões, a razão, que tem a ver com formar ideias adequadas, e o terceiro gênero que ele chama de ciência intuitiva, que é esse nível da beatitude, de que é você formar uma ideia adequada de si, de Deus e de todas as coisas, que tem uma alegria profunda, uma alegria plena, né? Primeiro, segundo, terceiro gênero de conhecimento, né? Então, veja, independente do nível, independente desse esforço, porque é um esforço, é um trabalho de ter uma vida livre, né, e de compreender, a ética tem a ver com a imanência, né? Então, a ética tem a ver com uma vida imanente, né, que afirma o todo, que afirma a própria vida, e também diz o Deleuze, né, que é uma conquista do inconsciente, ou seja, daquilo que vai além da superfície, além das marcas, que tem a ver com a profundidade das causas. Então, o inconsciente é uma conquista. Então, o inconsciente não é dado. Quer dizer, o inconsciente é dado, mas ele tem que ser produzido também, ele tem que ser conquistado.